Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o trabalho, sobre gestão das águas. E eu escolhi abordar, nesse trabalho da disciplina Engenharia de Recursos Hídricos, a questão da gestão das águas e a lei, 13.199, que foi feita em 26 de janeiro de 1999. Então eu vou estar explicando para vocês, resumidamente, como que essa lei funciona, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da apresentação. Vamos lá. Então, gente, a água ela é fundamental para a nossa existência, Praticamente, ela moldou os locais onde o ser humano habitou, O ser humano já foi nômade e ele era caçador-coletor no começo, mas mesmo assim, ele sempre estava próximo a fontes de água, nascentes e rios. Depois ele desenvolveu a agricultura, e a agricultura também necessita muito da água. Então, as primeiras agriculturas, perto do rio Nilo, foram todas ali por causa da água, das cheias dos rios, que geralmente aquele terreno ali próximo aos rios também eram mais férteis, porque carrega as matérias orgânicas vindas de outras, das terras, que a água sempre leva. Então acaba que ao redor dos rios, além de ter essa fonte de água, também costuma ser um terreno mais fértil. Então o ser humano sempre esteve nessas áreas, que eram de grande produção. Então a água é essencial, para a nossa existência. E assim, os vegetais, a maioria dos vegetais é composto de água, nosso corpo, então a água é indispensável. Então, como eu coloquei aqui no meu próprio slide, a água moldou a sociedade, os nossos hábitos, que é o que eu estou retratando aqui. Então, é muito importante o uso racional da água, evitando desperdício, E para isso, o governo de Minas Gerais fez essa lei como instrumento para a gestão pública, das águas, que aí vai ter o controle ali da população a respeito do uso da água, que vai ser feito o uso racional e prudente através dessas ferramentas públicas. Então eu vou introduzir aqui, aqui eu mostro um gráfico que mostra o que de retorno, e o de consumo, porque eles consomem a água, mas desse total, só uma parte retorna à vazão do rio. Uma outra parte está contida no alimento, ou no produto. Então, a gente pode observar aqui, por esse gráfico, número 10, que é o que mais consome água, e o coeficiente de retorno não é alto, é baixo, se você reparar. A barra de consumo é muito maior do que a de retorno, que é a alimentação. E a população tem crescido de forma exponencial, aumentando a demanda de alimentos, Isso vai influenciar no consumo de água. Quanto mais a população cresce, mais consumo de água para alimentação, para questão de saneamento, tudo. Então aqui a gente pode ver que a alimentação é a questão principal, Então, a outra que eu vi aqui nessa barra, que é um consumo alto, é a fabricação de coque e produtos derivados de petróleo, os biocombustíveis, Tudo que a gente tem hoje em dia tem plástico e tem um alto consumo de água para a fabricação desses produtos derivados de plástico, de petróleo, Que é os plásticos e muitas outras coisas, biocombustíveis, o etanol. Então tem um alto consumo. A gente pode reparar aqui também no 17, fabricação de celulose e papel. Então, a gente também tem um alto consumo ainda de papel, Infelizmente, a gente não tem tudo digitalizado e ainda tem que ficar usando papéis para poder fazer processos, coisas burocráticas do governo, estudos, etc. E isso tem uma alta demanda. Você pode reparar, assim, que o coeficiente de retorno é alto na produção de papel, mas tem um alto consumo, Então, a existência, ela consome muita água. Então, o objetivo geral do meu trabalho é descrever e avaliar essa gestão das águas em Minas Gerais. E os objetivos específicos, que eu fiz uma revisão bibliográfica a respeito disso, das leis
E eu vou estar falando, né, gente? Também eu fiz uma pesquisa no IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e também na ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né? E no Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Então foi feita uma pesquisa nessas três esferas, né? Legislativo, desses órgãos ambientais aí, que são os responsáveis pela gestão das águas em Minas Gerais. Então, gente, a gestão das águas em Minas Gerais, ela é regida, né, pela Lei 13.199, criada, né, em 1999, como eu já falei, e ela rege toda essa questão da gestão das águas. Então, essa lei, ela precede o quê? Nós temos como ferramenta o Plano Estadual de Recursos Hídricos, né? Nós temos os planos diretores de recursos hídricos, nós temos o Sistema Estadual de Informação, que é o Infohidro, e nós temos o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo seus usos e preponderantes e características. E temos também o cadastro dos usuários, né, quem está aí consumindo água. O monitoramento da qualidade das águas, né, que são colocados postos, né, em cada nas partes dos rios, né, monitorando aí a qualidade das águas, fazendo coletas, também olhando a vazão, olhando as cheias, acompanhando, né, a qualidade e a quantidade através desse posto de monitoramento. E as outorgas de direito de uso, né, que hoje você tem o uso insignificante e o uso significante. O uso significante, ele necessita de uma outorga. E você também tem como ferramenta a cobrança de recursos hídricos e a compensação dos municípios pela explotação e restrição do uso de restrito de águas, né? E também tem a questão do rateio dos custos, né? Se você faz uma hidrelétrica, nem sempre ela vai ser feita com subsídio do governo. Tem que avaliar ali quem está se beneficiando dessa hidrelétrica, quais populações. E essas populações, se elas forem identificadas, né, elas serão ali responsabilizadas. E em questão também das penalidades, né? O que faz uma pessoa pagar uma multa em relação aos usos das águas inadequados. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre essas leis, a gente tem que explicar o que é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, gente, é uma bacia literalmente, né? Ela é feita por um vale, né? E ali a água que for caindo das chuvas, né, vão escoar para o ponto mais fundo, né, dessa bacia e vão ir para o fundo do exutório, né, que é no final ali escoamento, que pode ser no mar ou para outra bacia maior, né, que existem as bacias e as subbacias. Então, aqui tem a definição de Tusch, de 1993, ele define que faz-se necessário para entendimento de bacias de gestão de água de Minas Gerais tratar de definições com a bacia hidrográfica, pois é a área de captação natural da água, da precipitação, que faz convergir os escoamentos para uma única área de saída, seu exutório. Ok, então os planos estaduais de recursos hídricos também. Esse plano, gente, ele vai definir tudo a respeito dessas águas, né, da gestão. Vai definir as classes, as formas de penalidade, tudo que eu falei vai ser resumido nesse plano, né? Então, ele é estabelecido pelo artigo 7º da Lei 9.433, de 1997, e o artigo 11º, né, da Lei 13.000, de 1999. Então, gente, esse artigo também, 28 do Decreto Estadual 41.578, de 2001. Então, o plano de diretores, ele é feito baseado em várias instâncias, né, da lei, sempre respeitando a lei maior, que é a lei do Estado, né, que é nacional, que o Estado, ele tem suas próprias leis, mas ele tem que respeitar a lei nacional, que é o mínimo, e a partir dali ele pode fazer mais restrições, né, mas nunca menos do que o próprio Estado federativo. Então, os planos diretores. O que são os planos diretores, gente? Eles vão definir a agenda, né? A agenda de gestão, né? Como que vai ser feito, qual será a verba destinada àquela área, né? E todas as ações de gestão serão definidas, né, através dos planos diretores.
né? Então, ele também é dividido em subbacias e cada subbacia e bacia tem o seu plano diretor. A gente tem a bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, do Pardo, do Rio Grande, que são rios de Minas Gerais, né? Porque essa lei de gestão só rege Minas Gerais, né? Se a gente tem uma bacia interestadual, então a lei será nacional. Agora, as bacias que são do estado serão regidas pelas leis estaduais. Então, os planos diretores, né, tem subbacias, a gente pode ver aqui no meu slide, que, por exemplo, a bacia do Jequitinhonha, ela é subdividida em 3 subbacias, que é a Alto Jequitinhonha, que é o JK1, o Rio Araçauaí, desculpa, gente, JK2, e o Médio e Baixo Jequitinhonha, que é o JK3, não, JQ3, desculpa, gente. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Esse Rio das Velhas, essa bacia se encontra totalmente dentro de Minas Gerais, né? Então, ela tem aqui o plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, ok? Então, aqui, gente, é muito completo. Então, vocês podem ver aqui que tem introdução. Aí, o que vem no primeiro capítulo? Características gerais da bacia. Então, é feito todo um estudo da geologia, do clima, da hidrografia, da geomorfologia, da ocupação do solo, da socioeconomia, da parte econômica dessa bacia, tá? Aí, inclusive, das atividades econômicas, dos setores econômicos, é muito completo. No capítulo 3, são os problemas ambientais da bacia. E no capítulo 4, o saneamento, né? Fala sobre os esgotos, os abastecimentos dessa bacia, os tratamentos de águas, resíduos sólidos dessa região, né? E aí, na parte 2, vem, finalmente, os instrumentos de gestão dos recursos hídricos da bacia do São Francisco. Então, aqui, gente, vai vir todo detalhadamente qual vai ser ali um instrumento de gestão. Qual que é a vazão ecológica? Vai vir escrito no plano diretor dessa bacia. Qual que é a avaliação do critério de outorga, né? Porque cada bacia vai ter o seu critério diferenciado, porque cada bacia é diferente uma da outra. Cada bacia tem uma característica diferente uma da outra, então tem que ser feito um plano diretor definindo isso, né? Até porque varia muito as vazões ecológicas e tudo mais. Então aqui vem falando sobre os enquadramentos da água, né? Quais são as classes desses rios que estão nessa bacia? É importante saber, porque a partir das classes dos rios, eu vou ter um limite ali de DBO, né? De matéria orgânica que uma empresa que joga resíduos líquidos naquela bacia pode jogar. Então, ela tem que fazer um pré-tratamento na empresa para depois estar jogando ali naquele curso d'água, de forma que se enquadre naquela classe do rio, né? Se você tiver um rio classe especial, que é a classe mais assim boa de água, né? Que é quase própria para o consumo, essa empresa tem que deixar essa água muito bem tratada, né? Se for classe 2, já afrouxa um pouco mais, porque o rio ele tem já uma carga de matéria orgânica maior, natural, porque tem que ser feito todo o estudo, né, de autodepuração desse rio. Se você jogar uma carga d'água, uma carga de matéria orgânica muito alta, talvez esse rio não seja capaz de autodepurar. O que vai acontecer? Esse rio vai eutrofizar, esse rio vai se tornar outra classe, vai perder sua qualidade natural dele, né? Então aqui, gente, o plano diretor tem tudo. Tem a simulação de qualidade da água, tem os relatórios, né, de tudo aqui, ó. A forma de avaliação, simulação de qualidade da água. Aqui tem a estrutura do cadastramento, né? Tem o plano de ação, que tem aqui até a forma de cobrança, né? Tem os consórcios intermunicipais. Fala tudo no plano diretor que uma pessoa precisa saber sobre a bacia em que ela está atuando ali na empresa. Ou aquela pessoa que agricultor também, que quer consumir aquela água para agricultura, ele precisa saber do plano diretor da bacia em qual ele está. O Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos, o Infohidro. Então, gente, é um sistema, é uma plataforma digital, ali vai ter todas as informações de recursos hídricos, vai encontrar muita informação. É muito importante porque o cidadão ele precisa ter noção sobre essas questões. Aqui, né, no Infohidro, né,
nesse portal, você vai ter os enquadramentos, vai ter os planos diretores para você estar ali consultando, vai ter o plano estadual, vai ter as bases cartográficas, vai ter tudo. Então é muito importante para a gestão das águas esse sistema de informação, tanto para o cidadão quanto até mesmo como para o governo, né, para a gestão das águas. Então aqui está a página inicial, né, do InfoHidro, aqui você pode estar acessando, né, tem o cadastro, tem a cobrança, tem os comitês das bacias, tem as últimas notícias ligadas à gestão das águas, a questão do uso insignificante, né, a pessoa tem que cadastrar, mas ela tem que saber se o uso dela é insignificante, então ela vem aqui e avalia. Enquadramento dos corpos da água em classes, né, esse enquadramento, gente, ele é determinado pelo IGAN, né, ele é feito pela Política Estadual de Recursos Hídricos, pelo Decreto 41.578, em 8 de março de 2001, né? E ele é feito também com base na Copan e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, quais são as classes? A especial, como eu já citei anteriormente, que é uma classe de ótima qualidade, ela serve para o consumo humano. Muitas vezes essa água só necessita de uma cloração, uma desinfecção, não necessitando de uma ETA completa, né? Que seria todos os processos, né, de tratamento de água. Também serve para o abastecimento de água, só que ele precisa de um tratamento simplificado, e não só a desinfecção com uma classe especial. Ele já vai precisar ali de um processo, né, completo, né, de filtração, coagulação. E nós temos a classe 2, que também serve para o consumo humano, porém necessita de um tratamento convencional, ou seja, todas as etapas de uma estação de tratamento comum. E ela serve também para irrigação, né, tanto para plantas frutíferas, para parques. Também é uma água muito boa, só que necessita de um tratamento mais completo. A classe 3, ela precisa, né, de um tratamento mais avançado, porque ela já tem uma eutrofização maior, já tem uma carga de DBO maior, então ela precisa de um tratamento mais avançado. E ela pode servir também para recriação, para dessedentação de animais, ou seja, para você dar para os seus animais, né, a pessoa pode dar para os seus animais diretamente, e para irrigação de culturas arbóreas. Então, assim, aqui no caso já não recomendo que você irrigue suas plantas, né, hortaliças, porque a hortaliça você tem um consumo ali direto daquelas folhas, então já não é tão adequado. E o 4, que não serve mais para recriação, não serve para o consumo humano, nem com tratamento avançado, só serve para navegação, harmonização paisagística e usos menos exigentes, né? Então, agora vamos falar sobre a ferramenta Cadastro de Usos de Usuários de Recursos Hídricos. Em 2007, o IGAM ele desenvolveu o SISCAD, que é o Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. Anteriormente, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela fazia o cadastro. Só que o Estado pegou essa responsabilidade para si e criou o seu próprio banco de dados para poder estar fazendo controle. Então, ela tem o objetivo de saber, né, de gerir essas águas, os usos, e auxiliar também nas outorgas. A partir do momento que a pessoa cadastra, ela vai ser direcionada ali para a outorga. E se for uso significante, acabou ali, simplesmente no cadastro. Ela também serve para o enquadramento, né, dos corpos d'água, para as cobranças, né, também das taxas. Aqui está o Cisema Net, né? Aqui é feito vários tipos de cadastro relacionados ao meio ambiente, mas também em relação ao uso insignificante. Se for significante, vai ser direcionado para uma outorga, que aí vai ser feito, né, um processo mais demorado. Então, gente, esse aqui tá, né, o Cisema, né, a pessoa vai se cadastrar, ela vai ter um login, né, e beleza. Então, o uso insignificante. É muito importante porque a maioria dos usos são insignificantes, porém as pessoas não declaram esses usos, mas eles são muito importantes para que o governo tenha consciência, né, dessa gestão.
Esse sistema destina os usuários de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais para a regularização de intervenções hídricas que são consideradas insignificantes. E isso aqui, né, gente, esse uso insignificante, ele é feito pela deliberação normativa número 09 de 2004 e pela deliberação normativa número 34 de 2010. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o uso insignificante, vocês podem estar consultando essas duas deliberações normativas. Aqui, gente, está o cadastro de uso insignificante. Aqui a gente tem em azul mais escuro o norte de Minas Gerais, né? O norte de Minas Gerais, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem a barragem de acumulação maior. Você pode ter até 40 mil metros cúbicos de barragem como uso insignificante. Já mais aqui na região abaixo do norte de Minas, já diminui para 5 mil metros cúbicos. Por que essa diferença? O norte de Minas, ele é um semiárido. Então, o semiárido ele é característico, né, de secas. Ele não alcança a pluviosidade, né, o nível de chuva necessário para estar ali abastecendo essas populações, tanto na questão de saneamento, de alimentação, quanto também de irrigação. Então, por isso que o norte de Minas, ele tem um limite maior de uso insignificante, né? E já o restante de Minas Gerais já é apenas 5 mil metros cúbicos. Então, aqui, ó, o monitoramento das águas, né, gente? O monitoramento ele é feito tanto quanto águas subterrâneas, quanto águas superficiais. São feitos e instalados postos em vários pontos desses cursos d'água, né, para estar fazendo monitoramento. Monitoramento de qualidade da água, né? Então, esse programa, ele é subsidiado, né, com ações de prevenção, porque você vai estar verificando se aquele rio está constante, se está aumentando ali a qualidade ou diminuindo, e de acordo com esses dados, você vai poder fazer uma gestão. Talvez se diminuir a qualidade da água, pode ser que exista, né, uma empresa ou uma população ali que está jogando um efluente, né, líquido que esteja fora dos padrões, né, exigidos. Então, aqui nas águas subterrâneas, são analisados 74 parâmetros de monitoramento. É analisado a turbidez, né, os sólidos totais dissolvidos, a condutividade elétrica, a cor, a temperatura, né? Cada corpo d'água tem suas características. Nós moramos no quadrilátero ferrífero, que é caracterizado por ter grande quantidade de ferro e manganês. Então, as águas, naturalmente, ela tem uma cor mais avermelhada. Mas isso é característico de cada corpo d'água. Então, isso é feito, né? Eles sabem o padrão daquela região. Então, se mudar o padrão de cor, eles sabem que está acontecendo algo naquela região ali que precisa de ser mais monitorado. Os parâmetros químicos, né? Que é o pH, o potencial de hidrogênio, que mede ali a acidez, a base, né, do rio. O oxigênio dissolvido, né? Quanto mais oxigênio dissolvido, mais oxigenado está essa água, menores as chances desse rio estar eutrofizado. A dureza total, isso também varia de acordo com a bacia. Se você não for numa região cárstica, que tem alta quantidade de carbonatos dissolvidos ali, você vai ter uma dureza maior, né? Que é o caso de Sete Lagoas. Então, depende muito da região. Mas se você não está numa região cárstica e de repente aumenta a dureza dessa água, então aquilo tem que ser averiguado. Os metais, né, que são principalmente os metais pesados, os conteúdos iônicos, os nutrientes. Quanto mais nutrientes, maior é a chance de eutrofização, a matéria orgânica, a presença de Escherichia coli, né? O Escherichia coli, ele é um micro-organismo caracterizado por estar no intestino de animais de sangue quente. Então, se você tem alta presença de Escherichia coli, é um sinal que você tem presença de esgoto ali. Então, tem que ser monitorado. É um fator muito importante. O IQA. O IQA, gente, ele mede vários parâmetros, 9 parâmetros, que são os mais importantes, né? E ele vai fazer uma média ali, cada um vai ter um peso diferente um do outro, de acordo com o seu grau de importância, e vai ser feito um valor de 0 a 100. De acordo com esse IQA,
a gente vai ter o índice de qualidade das águas. Quanto menor, pior. Quanto maior, melhor. Então, a turbidez, pH, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, o nitrato, o fosfato, a temperatura, o oxigênio dissolvido, os coliformes termotolerantes e os sólidos totais, né? Os coliformes humanos, eles são termotolerantes. Eles suportam temperaturas acima, né, de 35 graus Celsius. Então, isso é muito interessante se dizer que sobre os coliformes, né, termotolerantes. Aqui tá os parâmetros, aqui ó, o peso. Quando você vai fazer a equação, tem alguns parâmetros que tem mais peso que outros, né? O oxigênio dissolvido, ele tem mais peso. Os coliformes termotolerantes têm mais peso. Por quê? Como eu falei, quanto mais oxigênio dissolvido, né? E os coliformes termotolerantes, né? Para medir se tem ali esgoto não sendo tratado naquelas águas. Então, assim, ó, excelente. Se você tem de 90 a 100, é excelente. A água tem boa qualidade. Bom, entre 70 e 90. Médio, entre 50 e 70. Ruim, entre 25 e 50. E muito ruim, entre 0 e 25. Então, aqui é a frequência de ocorrência do IQA no estado de Minas Gerais, tá? Então, está sendo monitorado aqui, ó, de 1997 até 2016. A gente pode observar, né, que é bastante variante, mas a média geral está subindo. A gente pode ver nessa reta preta aqui, tá vendo? Aqui, entre 2009 e 2012, por algum motivo, houve uma queda na qualidade da água, né? Você tem menos água de boa qualidade. Excelente água é a minoria, é menos de 1%. E águas de muito má qualidade também são bem poucas. Você pode observar que a maioria das águas é boa e média, né? Aqui tá outros gráficos, né? 2015, 2016, houve uma redução das águas muito ruins, ó, 0,2%, e houve um aumento das qualidades de boa qualidade de 0,5 para 0,7. Frequência de ocorrência de IQA nas bacias hidrográficas de 2015 a 2016. Então aqui, gente, aonde você tem essa seta vermelha para baixo, é porque houve uma queda na qualidade. Então assim, ó, Rio Paranaíba, houve uma queda, né? Ó, você pode observar que a água média, ela aumentou e a água boa diminuiu. Então houve uma queda. Então esses rios todos, ó, Rio Doce, Rio Grande, Bacias do Leste, Rio Mucuri, todos eles tiveram uma queda aqui de qualidade 2015 e 2016. Isso é muito importante para a análise da qualidade das águas e para gestão, né? Frequência de ocorrência de IQA, né, nas bacias, né? Ou no Rio São Francisco. Então aqui fala dos rios da bacia de São Francisco. Então aqui, ó, Rio Paracatu teve uma queda, Rio Paraopeba teve uma queda e o afluente do Alto São Francisco também teve uma queda. E os outros todos tiveram uma subida, né? Aqui a gente pode observar que a água boa subiu, ó. A água boa aqui também subiu, as águas excelentes aqui teve uma subida também. Então, a gestão das águas está funcionando aqui. Isso é uma boa ferramenta para analisar se a gestão das águas estão funcionando ou não. Aqui, ó, e também tem a classe de enquadramentos, né? Aqui está a sigla da bacia, o código da estação de monitoramento e qual que é a classe desse rio, ó. Vocês podem observar que a maioria é classe 2. Aí fala aqui, ó, a descrição, onde que tá. Aqui tá perto da foz do Rio Doce. Então, o governo, o CISEMA, né, libera todas as informações. Outra ferramenta para análise de qualidade de águas superficiais é o CT, que é a contaminação por tóxicos, né? Então, é feita uma avaliação, né, dos parâmetros de enquadramento, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O CT baixo é aquele que só excede de 0 a 20%.
O CT médio é de 20% a 100%, e o CT alto é aquele que excede mais de 100%. Ou seja, é o mesmo que você multiplicar por 2 o valor máximo do limite ali que poderia ter. Então, os parâmetros de contaminação por tóxicos é o quê? Nitrogênio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cianetos. Todos aqui são metais pesados. Então, aqui, ó, se você tiver 100% a mais, você tem alto, que é a mesma coisa de multiplicar esse parâmetro por 2. Aqui no CISEM eles até falam qual a deliberação normativa que rege esses parâmetros. Aqui a gente pode ver, ó, que no começo do monitoramento a gente tinha um alto CT, e à medida que foi passando os anos, o CT foi diminuindo. Isso quer dizer que a gestão das águas, essa ferramenta de monitoramento e outras está funcionando bem. A gente tem os ensaios ecotoxológicos, né? Então, ele é feito, né, com micro-organismos que chama Seriodaphinia dubia. Ele é um microcrustáceo, então ele vai ser levado para o laboratório, vai ser pega essa água e vai ser analisado algumas gerações desse microcrustáceo e o desenvolvimento na vida dele, né? O nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. E a partir disso vai concluir se essa água ela tem um efeito danoso sobre esse microcrustáceo, né? Se o efeito é crônico ou se é um efeito tóxico. Então, o efeito crônico é o quê? Se aquele micro-organismo tiver um atraso na reprodução, tiver uma diminuição na taxa reprodutiva, uma dificuldade de reprodução, né? Ou se diminuir o tempo de vida dele, a gente chega à conclusão que essa água está com efeito crônico sobre esse microcrustáceo e, consequentemente, sobre os outros seres daquele corpo d'água. O efeito tóxico, gente, é quando essa espécie ela só vive 10% de sua vida. Então, essa aqui é a foto desse microcrustáceo, ele é bem pequenininho mesmo. E por que ele foi usado para avaliação, né? Porque a água é uma grande variável na vida dele, né? Foi feito estudos que esse microcrustáceo, a água, ele depende muito da água, né? Para sua sobrevivência. Então, ele foi usado como parâmetro para analisar qual que é o efeito, né, dessa água na vida daqueles seres, daquela comunidade aquática. Então, ensaios ecotológicos. Então, a gente pode observar aqui que em 2001 tinha efeito agudo em 13%, né, dos dados registrados aqui nas bacias de Minas Gerais. À medida que foi feito o monitoramento, o gerenciamento, a gestão das águas, foi diminuindo. E de 13% nós chegamos a 3% em 2016. Né? O laranja é o efeito crônico e o não tóxico é o verde. E o roxinho aqui é o agudo. Então foi diminuindo. Isso é muito bom. Isso é um sinal de que as ferramentas de gestão estão funcionando, né? Por parte do IGAM. Qualidade da água superficial. É o índice de estado trófico, né? Então, ele vai classificar sobre o nível, né, de trofia desse grau. Então, como é que vai avaliar isso? Vai medir os nutrientes, né? Vai medir o crescimento dos fitoplânctons, porque os fitoplânctons começam a aumentar. Quanto mais nutrientes tem aquele corpo d'água, maior é a quantidade de fitoplânctons. Então, os resultados são divididos em IET e IET-CL, sendo que o primeiro mede a quantidade de fósforo, principal causador da eutrofização, e o segundo é o crescimento de fitoplâncton. Qualidade da água, o índice de conformidade ao enquadramento. É uma ferramenta de base de dados que contém informações atuais e históricas, permitindo observar a evolução da qualidade das águas nas últimas 2 décadas. Então, eles vão pegar, né, gente, o IQA, o CT, vão fazer ali uma média anual, vão avaliar, né, esses índices e vão ter um índice de conformidade. Então, aqui a gente tem, né, que podemos observar que o maior problema que encontramos nos enquadramentos
desses corpos d'água é a presença de coliformes fecais e depois de manganês e de ferro dissolvido e de turbidez também. Então, e fósforo, que é o maior índice de eutrofização. Então, aqui, ó, fala das violações do Rio Doce. Então, ele não está se enquadrando de acordo nesses aqui, ó, coliformes fecais, né, que é o Escherichia coli, que são as bactérias encontradas no intestino de animais de sangue quente. E aqui agora a gente vai falar sobre outra ferramenta, que é a outorga dos direitos de usos hídricos. Em relação à outorga, nós temos no capítulo 3, na subseção 5, dos instrumentos de política estadual de recursos hídricos da Lei 13.199, de 1999. Então, gente, esse artigo, ele vai falar sobre o controle, né, da quantidade e da qualidade, né? Para você conseguir uma outorga, você também tem que estar tudo dentro dos parâmetros, né? A quantidade de água, você não pode ultrapassar a quantidade de água que foi cedida para o uso. Então, a outorga, ela vem como agente controlador dos usos de água. E a cobrança, né? Porque a cobrança, ela vai ser um instrumento econômico, porque esses recursos que foram cobrados, eles vão ser revertidos na própria gestão, né? No pagamento dos funcionários, na instalação de pontos de monitoramento, né? E várias outras questões aí envolvendo. Então, também envolve a racionalização, porque se a pessoa não é cobrada, ela tende a usar mais aquele recurso hídrico. Aqui a gente tem um mapa, né, de 2017. Minas Gerais, quando vocês podem ver aqui as bacias, elas não têm muita cobrança ainda, né? A bacia que está sendo cobrada aqui é São Francisco, SF2. É a que mais antiga, né? Não, a mais recente, desculpa, gente, troquei, foi mal. E o resto em branco não foi implementado. E 2010, que é São Francisco, né? 5, SF5, ela é a mais antiga. E tem um rateio de custos de obra. Como eu citei anteriormente, né? Você vai descobrir ali, por exemplo, você tem uma obra de água, uma hidrelétrica, né? Será que ela vai ser subsidiada pelo governo? Talvez não. Primeiro vai ser feita toda uma análise, né, sobre aquele projeto, para saber quem vai estar se beneficiando. Se você tiver o beneficiamento ali de uma população específica, vai ser rateado aqueles valores, aquele custo, para aquelas pessoas. No caso de não ser identificadas essas populações, então o governo vai subsidiar, porque é considerado uma obra pública, né? Então, aqui vai ser feito um estudo de viabilidade econômica, técnica, social e ambiental, para ver se esse projeto realmente vai ser aprovado. As penalidades. Então, gente, eu não coloquei a questão de valores, penalidades, mas a pessoa ela pode ser penalizada se ela utilizar recursos hídricos sem o direito de outorga, né? Se não for um uso insignificante e ela está acima daquela vazão, ela tem que fazer outorga. Se ela não fez, ela vai ser penalizada, ela vai ser multada. Se ela ampliar ou alterar alguma questão, algum requisito que foi feito ali no direito de uso da outorga, né? Se foi cedido para ela 50 mil metros cúbicos de água e ela está usando 70, ela vai ser penalizada, ela vai ser multada. Se ela utilizar e se ela alterar o regime, a quantidade e a qualidade da água, sem autorização das entidades de administração pública, né? Se ela também, né, como eu falei, perfurar poços subterrâneos e operar sem autorização, mesmo que seja de vazão insignificante, se ela fraudar o volume de água usado, talvez ela está usando uma vazão muito alta, não quer ser cobrada por aquela vazão alta e acaba falando que usa menos, ela também vai ser penalizada. Se ela infringe os procedimentos estabelecidos pelo órgão e dificulta a fiscalização também. Então, assim, as penalidades, gente,
elas foram também aqui pelo decreto número 437/383 de 2018, ela também foi lavrado pela Polícia Militar. Então a Polícia Militar também tem competência, né, para poder estar lavrando essas infrações. Então, foi cedido, né, porque falta fiscalização, falta fiscalizadores por meio dos órgãos ambientais, então eles acabam contratando, né, pessoas da Polícia Militar para poder estar, como se diz, colocando essas pessoas para trabalhar nessa área, mesmo elas não pertencendo à área do meio ambiente, para estar ali como se fosse substituindo a fiscalização do governo que não existe. Então, as considerações finais aqui, gente. O governo do estado de Minas Gerais tem tido muitas iniciativas para melhorar a qualidade das águas. Só que, se a população omite, se ela não declara o seu uso, a gente não tem um corpo de funcionários para estar indo em cada casa, em cada empresa e verificando se tem poços irregulares. Então, acontece que a educação ambiental ela é essencial, né, como ferramenta gestora. O governo tem que financiar, tem que implementar também na educação básica a questão da importância das águas, a importância da economia, a importância de saber sobre essas normas, essas legislações públicas. Então, a questão não é só lei, a questão também é educação ambiental que a população tem que ter. Porque o governo ele só pode entrar numa casa com mandato judicial. Então, se a pessoa tiver um uso irregular, né, o governo não pode entrar naquela casa e tá autuando ela simplesmente. Ele tem que fazer um pedido. E às vezes é demorado. Então, não tem corpo de funcionários,